Ora, já estamos online, penso eu. Vou só aqui ver. Exatamente. Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão connosco. Desta vez a conversa de viajantes é um bocadinho diferente, não estamos no Centro Cultural Penedo da Saudade, mas é o Centro Cultural Penedo da Saudade que está a receber mais uma vez esta conversa de viajantes. As conversas de viajantes, como é hábito, e como já sabe quem costuma seguir estas conversas, são fruto de um feliz encontro entre mim e o Rui Munhoz, e é ao Rui Munhoz que eu agradeço mais uma vez a indicação do nome do João Pedro Gomes para estar aqui connosco hoje, numa conversa que eu penso que vai ser muito interessante. E em vez de, embora cada um de sua casa, eu espero que possamos conversar. Queria só avisar que as pessoas que quiserem colocar questões no fundo, no final ao João Pedro, ou durante a conversa do João Pedro, que ele achou que podia ser em qualquer altura, portanto, em qualquer altura que desejem saber alguma coisa ou que desejem fazer algum comentário, façam-no através do Facebook e eu terei o cuidado de o transmitir ao João Pedro a fim de que possa ter a resposta. Passo a palavra agora ao Rui Munhoz para fazer a apresentação do João Pedro. Muito obrigada. Obrigada ao João Pedro, obrigada a Rui Munhoz por estarem os dois aqui comigo. Olá, obrigado. Boa tarde a todos, caros amigos das Conversas de Viajantes. Obrigado, Cristina, e mais uma vez obrigado ao Centro Cultural Penedo da Saudade, que tão bem nos tem albergado há tanto tempo. Desta vez, como a Cristina já disse, é mais um dia trágico desta pandemia. Usamos as ferramentas que temos, a técnica, as armas com que combatemos para não deixar morrer as conversas de viajante, e é muito importante, é fundamental mesmo em cada dia que passa cumprirmos este nosso dever de cidadania, de nos afastarmos de só utilizar a rua para ir para o trabalho, para ir à farmácia e para ir ao supermercado, mas continuarmos e prevalecer sempre a nossa atividade cultural online. Eu conheci o João Pedro no Museu de Santa Clara à Velha, assisti a uma tertúlia, a uma apresentação dele e fiquei goloso, fiquei cheio de vontade, até porque essa tertúlia teve um pequeno pormenor que nós online não conseguimos fazer. Aqui havia uma sobremesa feita à moda do século, era um arroz doce, não era? À moda do século XVII ou XVIII para cada um dos participantes. As tecnologias ainda não nos permitem materializar aqui um arroz doce ou um petisco qualquer do século XVI, XVII ou XVIII, mas lá chegará no futuro. Caros amigos, obrigado por tudo mais uma vez. Passo a palavra ao João Pedro e estou certo que depois da conversa terminar iremos todos para a cozinha tentar recuperar, reviver estes petiscos. Obrigado a todos. João Pedro, somos todos ouvidos. Obrigado. Muito obrigado. Permitam antes de mais as formalidades à Cristina Faria e ao Rui Munhoz pelo amável convite. A ESEC também é um bocadinho a minha casa, não é? Eu sou professor na ESEC e também é com muito prazer e muita honra que estou agora a participar nestas conversas que o Centro Cultural Penedo da Saudade tem desenvolvido. Aos mais desatentos, informo que infelizmente eu talvez seja um viajante relativamente diferente das que a conversa de viajantes tem recebido, porque tanto quanto sei ao momento ainda não são possíveis as viagens no tempo, por isso eu não sou propriamente um viajante, eu não visitei estes espaços e lugares e não vi serem feitas estas comidas que vos vou falar, mas o que proponho é exatamente isso, é uma viagem no tempo, num modo muito mais confortável nas nossas casas, nós nos nossos escritórios, há alguém nos sofás recostados, podem até encaminhar-se para a cozinha, quem puder, e tentar ao vivo produzir alguma das coisas que aqui vão ser faladas, e que no fundo o que proponho hoje para esta conversa de viajantes é, portanto, uma viagem no tempo, um 24 Kitchen, mas histórico, não tanto com a parte prática, só mais com a conversa das receitas, portanto, e tal como a Cristina disse, estejam à vontade para colocar qualquer questão durante a conversa, temos tempo, eu vou tentar falar pausadamente, não é a minha melhor qualidade, aviso já, tenho tendência a falar um pouco mais rápido, mas espero que todos me acompanhem nesta viagem, que é uma viagem talvez golosa, para quem é goloso, pode abrir o apetite, acredito que num outro caso possa não abrir, mas é uma viagem que eu proponho
pela mesa portuguesa e pelas influências estrangeiras que nós conseguimos hoje encontrar na mesa portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII. Uma explicação prévia ao porquê destes séculos, para além de academicamente ser a minha área de estudo, talvez são os séculos do chamado grande movimento de produtos, da grande troca colombiana, como é hoje chamada, em que os produtos do velho mundo vão para o novo mundo e os produtos do novo mundo entram no novo mundo. É, obviamente, um período de extrema deslocação de pessoas, de extrema movimentação de culturas e de produções, e isso imprime características muito específicas nas mesas desta época. Eu vou-me valer, tanto porque estas receitas também merecem ser vistas e algumas vezes comparadas com alguns produtos que nós hoje ainda temos, vou-me servir de uma apresentação PowerPoint e que também espero que acompanhem com algumas receitas até transcritas para que possamos perceber o que é este mundo na mesa portuguesa, não é? Como é que a mesa portuguesa reúne em si o mundo nestes séculos, porque efetivamente reúne. Portanto, espero que estejam todos a ver já. Confirmem-me que estão. Ora, o Nuno e a Cristina estão a confirmar a questão. Ora, portanto, pretendemos então iniciar a nossa viagem para que seja de forma mais controlada e para que seja uma viagem sem grandes sobressaltos, uma viagem cronológica. E o que é falar da mesa na cozinha e na mesa portuguesa deste chamado período moderno? Temos que falar em 3 dimensões muito diferentes e que elas com características muito particulares. Nós temos que falar de produtos alimentares que circulam, produtos que estão hoje na nossa alimentação, o tomate, a batata, o milho, muitos outros produtos, mas estes principais, eles circulam nesta época, eles surgem à mesa portuguesa neste período, mas não são só os produtos que circulam, são também as técnicas produtivas, culinárias, técnicas essas mais ou menos complexas. Quando elas são complexas, são receitas que vêm do outro lado, não é? São as receitas que alguém encontra noutro espaço geográfico, noutra cultura, e que comunica ao seu agregado, comunica à sua comunidade e as registra, mas também falamos de inspirações, e aqui é sempre um campo muito mais complexo de falar, porque, e nós vamos falar de receitas maioritariamente, muitas receitas têm na sua denominação uma receita à moda francesa, à moda inglesa, e não é obviamente um garante que esta receita fosse efetivamente originária de algum destes locais. Portanto, o ser à moda pode também incluir alguma inspiração numa receita que tenha vindo de outro sítio, não sendo essa receita propriamente originária desse local geográfico. É, portanto, um mundo que não temos assim tantas confirmações sobre ele, mas podemos pelo menos aferir que culturas é que partilhavam da mesa portuguesa dentro do espaço português. E, obviamente, o denominador comum a todas estas 3 dimensões são as pessoas. Estas receitas circulam porque as pessoas circulam. E se as pessoas circulam, os produtos circulam, as receitas circulam e as pessoas inspiram-se. É, portanto, por este motivo que trago também aqui o mapa, o planisfério de Cantino, muito conhecido, porque apresenta um mundo conhecido logo no início do século XVI e é, obviamente, sobre esta grande área que nós vamos falar, porque efetivamente nós temos hoje vestígios documentais da influência de vários espaços globais na mesa portuguesa. Uns ficaram até hoje, outros não ficaram tanto, perderam-se no tempo, mas existiram a determinada altura. Apenas uma pequena introdução muito teórica sobre o que é esta questão da circulação de receitas, e nós temos que olhar, e porque este tema em Portugal, porque Portugal passa a ser o centro do mundo durante uma parte do período moderno. Começa logo a partir do século XV, com a conquista de Ceuta, não é? Com o início da expansão portuguesa, e torna-se em pouco mais de um século no grande empório mundial. Lisboa vai funcionar durante cerca de 250 anos como o grande redistribuidor comercial da Europa. Ora, para além de concentrar em si produtos americanos,
produtos africanos, produtos asiáticos, vai também concentrar-se gentes que vêm à cidade comprar, que vêm à cidade vender, e quando se fala em Lisboa tem que se falar obviamente em todo o espaço nacional, geográfico, porque estas comunidades de estrangeiros também se fixavam noutros sítios que não só a Lisboa. E esta formação deste império comercial e territorial de Portugal vai trazer consigo também um grande espaço de mobilidade, ou seja, um espaço imperial que precisa de gente, que precisa de pessoas que circulam, que fazem carreiras nas praças da África, nos entrepostos comerciais africanos, nas colónias brasileiras ou nos mares da China a trocar prata por porcelana e por seda. Ou seja, há, portanto, um mundo geográfico onde há uma efetiva circulação de pessoas, pessoas vão a estes locais e voltam ao seu reino. É, portanto, não é uma característica hoje ainda da comunidade portuguesa, uma comunidade que se espalha pelo mundo e que vai e que volta, não, e quando fica, volta sempre em determinados períodos à sua terra natal. É, portanto, neste ambiente que nós temos que pensar que estas influências na cozinha chegam a Portugal. Há também aqui um denominador comum, é a grande parte destas influências, é que isto deriva também da própria dinâmica das fontes históricas. Nós conhecemos mais a vida dos ricos, vamos pôr isto nestas palavras, portanto, são as mesas de ostentação, são as mesas da aristocracia, as mesas reais, que nós conhecemos com maior pormenor e, portanto, onde conseguimos perceber melhor estas influências. E para elas há muito mais documentação. Temos muitas provas da circulação de cozinheiros, por exemplo, a circulação de cozinheiros ingleses, franceses, espanhóis, para estar a falar em Francisco Martínez Motinho, que vem com Filipe II, quando Filipe II, no século XVII, em 1619, visita Lisboa, e ele próprio redige isso no seu livro, diz mesmo lá que esteve em Lisboa, em 1609, desculpa, que esteve em Lisboa e que efetivamente aprendeu receitas em Portugal, ou seja, há circulação de pessoas especificamente dentro do mundo culinário. Esta viagem que eu proponho é, obviamente, uma viagem assente principalmente na documentação mais detalhada que nós temos, que são os livros de receitas. Não é? São receitas, sejam eles manuscritos, sejam eles impressos, mas são livros, são documentos que registam a passagem destas pessoas e que, por um gosto especial ou por curiosidade, registam receitas. E aqui temos, portanto, estas três dimensões que falei ao início muito bem plasmadas. Temos, em alguns livros, receitas que dizem especificamente no seu texto: tirei esta receita deste espaço, eu conheci esta receita neste espaço geográfico ou nesta cultura específica. Temos as receitas à moda de, em que a única indicação que temos é a uma moda de outra nacionalidade, à francesa, à italiana, à inglesa. E depois temos, não é, uma terceira dimensão, que aí só entendemos conhecendo os produtos e que efetivamente são receitas que, sem qualquer indicação de que não sejam portuguesas, apresentam produtos que são efetivamente exógenos a Portugal. E aqui todos conhecemos o pimento, o milho, a batata, o café, o chocolate, o chá, aliás, um conjunto de produtos. É, portanto, nestes três pilares que propõe a nossa viagem, a começar, obviamente, no século XVI. Temos, curiosamente, no primeiro manuscrito conhecido cronologicamente para o espaço português, o denominado Livro de Cozinha de Dona Maria, hoje na Biblioteca de Nápoles, datado do século XVI, temos o primeiro registro de uma receita que é efetivamente oriunda de um espaço colonial, não é à moda de, aliás, o próprio título é muito evidente, um vinho de açúcar que se bebe no Brasil, que é muito são para o fígado, é maravilhoso, uma componente médica também extremamente interessante. E que já, estamos a falar de uma bebida de açúcar fermentada com teor alcoólico, como o próprio texto diz, que para ter cuidado, para não deixar
a fermentar muito porque se faz forte e embebeda. Ou seja, sabemos nós que na primeira metade do século XVI, este livro, este manuscrito, está datado mais ou menos desta época, e fazer aqui um parênteses para também contextualizar as pinturas que aqui temos. Trata-se de um livro que tem sido associado a uma figura importante da Casa Real, Dona Maria, a neta do rei Dom Manuel, que vai casar em 1565 com Alexandro Farnese, Duque de Parma, e terá sido através deste casamento que este manuscrito vai nos bens da infanta e que depois é utilizado, né, fora de Portugal, é utilizado pela infanta na sua casa ducal em Itália. É, portanto, a primeira notícia que nós temos, obviamente, de um espaço colonial português. Faz sentido que assim seja, não é? Tratava-se de Portugal, era uma colónia, mas tratava-se de Portugal. Outro manuscrito, ainda estamos a falar de manuscritos, não é? Nós temos em Portugal 3 livros de cozinha impressos durante estes 3 séculos, 2 deles no século XVIII. Todo o outro conhecimento que temos culinário são livros escritos à mão, ou seja, de circulação mais restrita, mas também que nos dão mais dados, e há mais dados mais curiosos por mostrarem a efetiva circulação de pessoas. Trago aqui 2 receitas do chamado manuscrito 142, ele já foi transcrito por 2 vezes, aliás as 2 no mesmo ano, uma das versões é esta, de Anabela Barros, as receitas de cozinha de um frade português do século XVI, e que tem, curiosamente, uma a seguir à outra, 2 receitas de saladas. Uma denominada de mesculança, que vem do latim de mistura, e que diz logo ao início que é salada de italianos. Não deixa dúvidas, não é uma inspiração, não se trata de um produto italiano, é salada de italianos. E os italianos comem esta salada que se compõe de uma série de ervas comestíveis. Ao contrário, e fazendo comparação automaticamente a seguir no manuscrito, com a salada portuguesa, que não é a nossa pobre salada portuguesa de alface, tomate e cebola, mas sim também um grande conjunto de ervas comestíveis temperadas. Ora, o que diria respeito à salada dos italianos seriam estas ervas que ainda hoje são conhecidas e existem em Portugal, o que também se torna curioso, não é? Trata-se de uma receita que está associada aos italianos, mas que os produtos existem em Portugal. Portanto, a maior parte das ervas comestíveis são conhecidos todos, talvez a guia-abelha nem tanto, nem a erva estela, que hoje é conhecida como erva estrela, mas são todas elas ervas que são conhecidas atualmente e que fariam parte então da salada de italianos, chamada mesculança. Mas do nosso vizinho castelhano também temos algumas notícias neste mesmo manuscrito, nomeadamente algo que faz hoje parte até da cultura gastronómica portuguesa, as natas, aqui feitas como natilhas de Madrid, especificamente da cidade de Madrid, e que basicamente é leite fervido coagulado com uma goma vegetal até ficar espesso. Mas também temos algo menos culinário, e aqui trata-se de umas chamadas pastilhas de boca de Castela, que poderemos não estar perante uma receita original de Castela, do reino vizinho, isto porque estas pastilhas são conhecidas por este nome em vários reinos da Europa. Eventualmente é uma receita original em tempos recuados criada em Castela, mas ela propaga-se a várias receitas, aqui é especificamente dita de Castela na forma que é feita. Dizer que estas pastilhas são, vamos dizer de uma forma muito simples, hoje um olse, mentolips, não é? Que nós comemos doce para ter a boca doce. Face de canela, âmbar, açúcar, tudo amassado e com claras de ovos, tudo amassado em pequenas pastilhas que depois se colocam na boca e se desfazem. São também, obviamente, há aqui também uma dimensão médica, não só culinária, associada à utilização destas especiarias. E temos também uma outra cultura, digamos assim, representada, que é a cultura mourisca, esta eterna vontade culinária de reportar à ocupação muçulmana da parte do território português, e que é um tipo de receita que não é exclusiva portuguesa. A galinha mourisca é um tipo de receita, é um tipo de galinha, já existe no livro de receitas Dona Maria,
e ela reporta eventualmente a um passado mourisco. Não é uma receita fixada, ela tem, na maior parte das vezes, a utilização de amêndoa ou de pão ralado e tostado para criar um molho mais escuro. Ou seja, talvez daí o nome mourisca, não é propriamente uma receita fixa e não é única. Há depois várias outras receitas que são, principalmente de carnes ou de peixes, à mourisca. Não é, como disse, talvez um dos exemplos de uma receita de influência ou de inspiração e não propriamente uma receita original de alguma região muçulmana. E depois temos os produtos, também neste manuscrito, receitas que não nos reportam a localidades e a geografias nenhumas, mas que nos reportam à origem dos produtos. No caso de receitas para arroz, temos aqui uma advertência de quem registou esta receita, que se o arroz for da Índia, de grãos compridos, o que nós hoje facilmente podemos associar a um tipo de arroz basmati, um arroz de grão mais longo, que deverá ferver meia hora com caldo e outra meia hora afastado. Ou seja, há aqui um produto que não é português. Então, temos então um pedacinho da Índia, do Oriente, também na nossa mesa. Faço também outro parênteses aqui, que por razões óbvias não trago aqui a referência às especiarias. As especiarias não são portuguesas, não há especiarias produzidas em território português, das conhecidas, né, pimenta, cravo, canela, gengibre e noz moscada, porque elas são conhecidas e é talvez o grande símbolo do Oriente na mesa portuguesa e na mesa europeia toda até ao século XVII, ou seja, não é exclusivo português. Voltando aos nossos produtos, temos depois do outro lado do Atlântico as galinhas do Peru, que são efetivamente os nossos atuais perus, que eram denominadas como galinhas, porque elas de facto são parecidas às galinhas, mas vindas do sítio do Peru. A abóbora de Calcute, mais uma vez voltamos ao Oriente, com uma possível origem deste tipo de abóbora específica no Oriente. Aqui um pequeno comentário de que esta receita de abóbora de Calcute, falamos de um puré de abóbora, mais ou menos, salgado, é esta a receita. Segue-se esta receita às outras duas receitas de salada, a italiana e a portuguesa, ou seja, o próprio dono e a própria pessoa que registou a receita aglomerou estas receitas não portuguesas, digamos assim, ou de alguma forma fora do espectro culinário português, juntas. E outra depois receita que também pela sua denominação não nos dá qualquer vestígio que seja fora de Portugal, no entanto, quem a registra diz que em Roma, ou seja, na Península Itálica, lhe deitam vinho grego. Ou seja, por algum motivo, quem escreveu, e digo sempre quem escreveu, porque nós não podemos nunca, nestes casos dos manuscritos, a não ser em casos muito particulares que o texto assim o informa, não podemos dizer que estas pessoas tenham experimentado as receitas. Há o registro da receita, há receitas que dizem sim, eu fiz e é boa, eu fiz e é má, aqui não é o caso. Mas é o caso de que em uma eventual deslocação desta pessoa, viu que em Roma há este caldo para pregadores, para proteger a voz do esforço da fala e da pregação, lhe deitam vinho grego. Vejam, duas geografias diferentes num prato em Portugal. Temos, portanto, a Península Itálica e a Península Ática aqui no espaço lusitano. Um caso extremamente curioso, e que aqui talvez desenvolva um pouco mais, porque é muito mais curioso este caso do que a maior parte dos que vos vou apresentar, que é um prato chamado fatias castelhanas. Em termos muito genéricos, e peço desde já desculpa por esta textualidade toda, obviamente que não vou ler, é apenas para reportar a alguns destaques. Portanto, as fatias castelhanas são, portanto, um polme feito com ovos, com claras e com gemas, com uma medida de açúcar, o arrátel, e uma medida de farinha aromatizada com água de flor. Portanto, um polme que é depois coalhado no que nós chamamos de banho-maria, e que depois de feito, ainda quentes, e aqui reporta a última parte que está a vermelho, que as cortem, não é? Cortem esta massa que agora está cozida antes que esfriem. Depois de as cortadas, vejam, devem-se passar por açúcar pisado e peneirado e enfarinhá-las quentes,
e voltá-las a pôr no forno em papéis para que biscoitem, ou seja, para que cozam uma segunda vez e para que fiquem mais duras. Não deixa de ser curioso que às fatias castelhanas seja imputado o açúcar da Ilha da Madeira, também não deixa de ser curioso, né? Uma receita que eventualmente terá vindo do vizinho geográfico do lado, associa um produto especificamente português, mas é uma receita que é talvez um false friend. Isto porque é uma receita que não é única em Portugal, não é única de Portugal. Este registro como fatias castelhanas é única em toda a literatura culinária portuguesa até ao século XVIII. No entanto, nós temos alguns vestígios europeus e não europeus de que há efetivamente associado ao espaço castelhano um tipo de preparado deste, de uma massa que é cozinhada em banho-maria e que depois vai ao forno a biscoitar. Temos um caso muito curioso do século XVII, hoje um livro publicado em inglês e que na sua tradução livre será o livro de cozinha dos bárbaros do sul, ou seja, os bárbaros do sul somos nós, portugueses, chamados de Nambanjin, pelos japoneses, e que é um receituário do século XVII que inclui, a tradução inglesa traduz como Castilian Cookie, poderá ser o biscoito castelhano, e em que, curiosamente e coincidentemente, temos umas quantidades aproximadas à receita das fatias castelhanas. 10 ovos, a mesma medida de açúcar e a mesma medida de trigo. Uma massa que vai a cozinhar com calor por cima e por baixo, eventualmente um forno. É de facto uma receita que também aparece não como bolacha castelhana, mas na sua versão italiana como pan di Spagna, comum no espaço italiano e que coincidentemente faz uso dos mesmos ingredientes. Aqui não são traduções das receitas textuais, são resumos das receitas. No caso da versão italiana, ligeiramente, não é, mais tardia do que a receita do manuscrito 142, temos 12 ovos, uma grande quantidade de açúcar e aqui uma grande redução da farinha, e é uma massa que vai ao forno e depois de ir ao forno, também ela é cortada em fatias, coberta de açúcar e volta ao forno. Não deixa de ser interessante referir que esta receita italiana faz referência a que este doce é produzido por freiras em Itália e que diz mesmo que as freiras em Itália costumam cortar longas fatias deste bolo e deixam-nas depois no forno até o forno esfriar. Ora, fazendo aqui um esforço mental e eventualmente dar um passo maior que a perna, poderemos estar a falar de uns antecedentes de um doce hoje relativamente bem conhecido, que é a katsera. Que é o chamado pão de ló japonês, hoje nas bocas do mundo é muito famoso, já há eventualmente não, já existem lojas deste bolo específico em Lisboa e que o próprio marketing é feito sempre com base de que é um descendente do pão de ló português ou do pão de Castela, que era conhecido no Oriente à data da presença portuguesa e também castelhana desta região. Temos, portanto, aqui algo que é português, vejam, algo que é ibérico, digamos, vai para o Oriente, mas depois também aparece em Portugal com o nome do seu vizinho. Avançando no século XVII, nós temos uma falta, esta é a verdade, nós temos uma falta de documentação para quase todo o século XVII, temos apenas um livro culinário, um registro culinário para este século, e é o primeiro livro de cozinha impresso em Portugal, chamado Arte de Cozinha, com o autor de Domingos Rodrigues, que teve edições entre 1680 e a última edição em vida do autor, aumentada e revista, em 1693. E trago aqui apenas um apanhado de algumas receitas à moda ou de influência ou com produtos que não são portugueses. Trago um primeiro grupo, antes disso dizer que este livro é feito num contexto específico, num contexto internacional. Os estudos que já existem feitos sobre este receituário indicam que ele
inspirado, digamos às vezes mesmo plagiando algumas receitas de livros de cozinha conhecidos já no espaço europeu, nomeadamente dois livros de cozinha espanhóis, de Domingos Hernández de Maceras e de Francisco Martínez Motinho. E também, principalmente nas receitas que remetem para a cultura e para a dimensão francesa, o Cuisinier François de La Varenne, um livro muito conhecido com várias edições e que foi a primeira vez publicado antes da primeira publicação de arte de cozinha do Domingos Rodrigues. Portanto, pode algumas destas receitas, os estudos não estão ainda propriamente avançados sobre destrinçar se realmente são cópias de receitas destes livros, mas tudo indica que há aqui 2 ou 3 casos que mostram que há uma cópia quase total das receitas, portanto temos que olhar nela como uma influência diretamente calcada de outros livros. Apenas destacar 2 receitas que, apesar de haver a inspiração espanhola, não têm o denominador de castelhano ou sequer espanhol, a olha podrida e os biscoitos de La Reina. Estamos a falar dos biscoitos de champanhe que nós hoje conhecemos, que ainda são hoje conhecidos como biscoitos de La Reina, tidos como originais do território espanhol, e a olha podrida, que é um grande ensopado, digamos, um grande cozido, nos modos de cozido à portuguesa, e que a receita deste livro específico tem muitas proximidades com as receitas espanholas. Temos depois, expectavelmente, a própria história das culturas assim nos tem demonstrado, uma atração inevitável pela cultura francesa, que no século XVII é evidentemente a cultura da elite, a cultura do requinte. Temos, portanto, um grupo de carnes, principalmente de carnes associadas à maneira francesa de serem feitas. Não é possível, de alguma forma, ver se estas receitas são mesmo francesas, se não, mas podemos, por exemplo, reportar as empadas francesas, em que um dos elementos para elas serem feitas é a massa folhada à francesa. Portanto, há aqui também um produto eventualmente originário, uma técnica culinária originária da França. Da Itália temos sopas à italiana e cardos à italiana, mas também as empadas romanas. Aqui também abri um parênteses para estas empadas romanas. Não é uma receita culinária, é uma receita de divertimento. Fala-se nestas empadas romanas da criação de uma empada vazia de massa, em que se metem animais vivos lá dentro, depois da massa estar cozinhada, obviamente. Colocam-se animais vivos, coelhos, pardais, pombos, tordos, e que na altura do jantar se corta a massa e os animais saem a voar pela sala, ou seja, é de diversão, é de espanto, é uma receita de simulação e não uma receita culinária. Um apontamento televisivo, se alguém acompanhar, que está aqui a ver, acompanhou a série Game of Thrones, é um tipo de prato que aparece no casamento do vilão Joffrey com a Sansa. Para quem conhecer o universo de Game of Thrones, vai ver esse episódio, e o casamento começa exatamente com uma empada destas de Joffrey, a partir a empada e a saírem aves de lá de dentro. Não é exclusiva portuguesa, e dizer isto, a cultura europeia conhecia este tipo de culinária de diversão. Da Inglaterra temos apenas as empadas inglesas, vamos vê-las mais à frente. Trata-se de um denominador muito presente na culinária internacional à mesa portuguesa, a questão das empadas inglesas. E depois, mais uma vez, este imaginário muçulmano árabe do infiel que foi derrotado aqui com outros derivações das que já vimos, como o carneiro, a olha, a moura, o peixe mourisco ou os chouriços mouros, que ainda em algumas regiões os chouriços de sangue são chamados de mouros. Também para o imaginário muçulmano mais cosmopolita, com quem Portugal estabeleceu contactos diplomáticos durante o século XVI e XVII, e contactos não tão diplomáticos, não é? Estamos a falar do Império Otomano, um dos grandes inimigos da cristandade europeia, mas que temos também aqui uma receita de pombos turcos que pôde reportar, portanto, este imaginário muçulmano já aqui próximo asiático.
Também destacar uma receita à portuguesa, não é? Porque há que sempre fazer este paralelo, não são muitas as receitas que dizem que são especificamente da cultura culinária portuguesa, temos aqui o caso das perdizes à portuguesa, mas gostaria também aqui de salientar a particularidade do caril para qualquer tipo de peixe. Antes do caril, voltar só aqui às empadas, uma vez que temos uma imagem de Peter Klaes tão interessante como divulgação desta conferência, desta apresentação, desta conversa, e aqui o pormenor desta empada, que é do que nós estamos a falar, né? Empadas de carne, com pedaços grandes de carne, não é a nossa empada de galinha pequenina, com grandes pedaços de carne, e que é envolta em massa e que depois é servida desta forma. Vejam aqui a empada francesa com esta especificidade do folhado francês. Curiosamente, esta representação desta empada tem uma rodela de limão e, eventualmente, grãos de pimenta, 2 ingredientes que estão presentes na receita de empadas francesas de Domingos Rodrigues. E agora, sim, indo para o exótico, que nos reporta automaticamente ao contexto indiano, temos a receita de caril para qualquer peixe. E aqui há que fazer esta nota, é a única receita chamada caril que existe em toda a literatura culinária até ao início do século XIX em Portugal. Não se conhece outra receita chamada caril, nem sequer se sabe muito bem de onde é que veio este nome. Hoje associamos ao caril indiano, no entanto a origem para no século XVII existir esta denominação ainda não é muito bem conhecida. Há obras, principalmente as obras de Garcia da Horta, já poderão apontar para a existência de algo parecido no contexto indiano, mas vejam do que é que se trata este caril. Trata-se de cebola refogada em manteiga, a qual é acrescentada camarão ou amêijoa e leite de amêndoas. E deixando o leite engrossar, temperam-se depois de adubos. Adubos aqui é uma palavra que remete para um conjunto de especiarias, normalmente as 5 especiarias principais: pimenta, canela, noz moscada, gengibre e cravinho, ou cravo da Índia. A isto é que reportavam os adubos. Portanto, quase muito parecido ao que nós hoje chamamos dos vários caril que existem na culinária indiana. Feito este molho, que é feito apenas um molho, não é? Coce-se arroz em água e sal, que se coloca no prato, coze-se peixe fora deste molho, coloca-se o peixe em cima do arroz e coloca-se por cima este caril, ou seja, o caril é por si só um molho, que tem, nas palavras de Domingos Rodrigues, uma versão para carne, retirando-se-lhe, portanto, o marisco. Uma referência inédita que está neste momento à espera de publicação é a referência a caril para ser consumido num convento muito famoso em Portugal, o Mosteiro de Santa Clara do Porto, que a 27 de dezembro de 1707 faz registar nos seus livros de despesa de quanto é que se está a gastar a nível de dinheiro e a nível de produtos aquele dia no que foi oferecido às freiras para as refeições, que a Madre Abadesa, por ser o dia de São João Evangelista, um dia especial de festa, juntou à refeição normal das freiras caril, que se fez com uma arroba de carne. Falamos, portanto, da versão de carne deste eventual caril, 4 línguas, 100 ovos, 1 onça de açafrão e 1 onça de canela. Faltam-nos as cebolas, falta-nos a manteiga, faltam-nos as amêndoas, os camarões, as amêijoas, faltam-nos os restantes adubos. É, no entanto, a única referência textual até ao momento conhecida, porque eventualmente haverá outras referências em outra documentação de outras instituições em Portugal, mas que ainda não foram analisadas, mas do que foi analisado até ao momento, é a primeira referência que temos, este caril, que eventualmente poderá derivar desta receita de caril, mas hoje tanto que se fala em cozinha e em culinária conventual, talvez também seja interessante começar a incluir caril de carne e de línguas, eventualmente línguas de vaca, nos cardápios, nos menus das cozinhas conventuais, não é? ao lado dos ovos moles e dos pastéis de nata, ou seja, os conventos não são só doces, há também estas pequenas curiosidades salgadas.
O livro faz ainda referência, o livro de Domingos Rodrigues faz ainda referência a uma bebida que se torna famosíssima no século XVIII, já há consumo no século XVII, de tal forma que é registada neste livro, que é o chocolate. Nada nos diz, obviamente, que vem de outro espaço geográfico, não é chocolate à moda de, ou eu vi esta receita em, é assim, chocolate e por si só merece estar aqui colocada como um produto de outra parte do mundo na mesa portuguesa. Falamos de chocolate, e aqui esclarecer esta particularidade culinária do século XVII e XVIII em Portugal. Quando se fala em chocolate, né, nestes 2 séculos, falamos de uma bebida. Não falamos do chocolate que nós consumimos, não é? Hoje, chocolates de leite com avelãs, com nozes, não é esse chocolate sólido que se fala, esse é mais tardio, aparece na segunda metade do século XVIII para consumo. Quando se fala em chocolate até à segunda metade do século XVIII, é quase exclusivamente em bebida. E isto era feito com o cacau, produto que não é português, produto que vem de vários locais. Vamos ver outro livro de receitas que nos fala de onde é que poderá ser originário este cacau, né? Ou seja, que cacau é que chegava aos portos portugueses no século XVIII, e que aqui há toda a preparação então do grão de cacau, que é torrado e pisado, e que depois é misturado com açúcar, com canela, tudo moído e misturado às baunilhas, é assim que está no livro impresso, que são obviamente as baunilhas, para se fazerem bolos na forma que quiserem, não é bolos para comer, são sim partes sólidas que depois eram misturadas com água, como aqui vemos. Trata-se de uma pintura muito reconhecida, que é Dom João V a receber café e chocolate, datada provavelmente de 1720, e em que vemos atrás nesta figura, eventualmente Dom João está a ser servido de café, mas atrás vemos algo que não nos é estranho a nível da cultura material, apesar de não estar explícito na receita, que é a chocolateira. A forma como o chocolate era feito, e que vamos ver mais à frente, que é um pouco mais explicado, mas que há aqui uma cultura, um objeto específico para a preparação deste preparado líquido e que se bebe. Entrando no século XVIII, temos um peculiar manuscrito publicado recentemente, não é? Impresso recentemente, transcrito e impresso recentemente, que é o Receituário de Francisco Borges Henriques, eventualmente associado a uma casa nobre aristocrata de Lisboa, e que reporta as receitas que eram feitas em contexto aristocrata. E aqui temos um outro mundo, ou seja, é um mundo não formal, não é? Quando falamos de um livro impresso, é um mundo formal, é aquele mundo que se quer mostrar como requintado, aquele mundo que se quer mostrar como o que é o melhor que se faz, é para isso que serve um livro de cozinha, para ensinar, para criar tendências, para reunir e criar tendências. Um manuscrito não é tanto isso. O manuscrito diz muito mais respeito às circulações internas, às vontades internas, aos desejos internos, às modas internas de um contexto e não de uma sociedade no seu geral. É um manuscrito fértil em receitas à moda de, ou com de eventual origem fora de Portugal. Reporta apenas aqui algumas, aqui sim, temos bem explícito algumas receitas da nossa vizinha Castela, uma presença também assídua de receitas francesas, nomeadamente o leite cremoso à francesa, que é muito próximo ao leite creme atual, ainda que em Portugal já haja receitas muito idênticas ao leite creme, e que não são à francesa, que era chamado leite cozido. Portanto, aqui a forma de ser feita à francesa terá que ser muito bem também investigado, por que razão é que esta forma à francesa é dita à francesa diferente das outras receitas que se conhecem em Portugal. A Inglaterra aparece aqui já com outro peso, a influência é diferente, está neste momento a potência em ascensão comercial, económica, política e militar na Europa, passando do coelho, do fricassé, e indo para uma receita extremamente identitária ainda hoje, que é o pudim, que é prato inglês. Aqui está na grafia específica do manuscrito. É o único receituário em Portugal até o século XVIII que reporta uma grande quantidade, em relação ao que se conhece, de receitas, digamos, brasileiras, do espaço do Brasil.
todas elas curiosamente associadas a doces. O cidrão, uma espécie de citrino, que era feito, não diz na receita, no título, mas diz no meio da receita, que é diz mesmo uma receita que me deram e que é do Brasil, um doce chamado ambrósia ou ambrosia, laranjas doces, uma receita que é do Brasil, ovos moles, também eles receita do Brasil, imaginem só, ovos moles, a nossa bandeira identitária da culinária conventual, vem agora aqui numa versão brasileira. Bem, qualquer metropolitano hoje que defenda a cozinha conventual poderá ficar um bocadinho estranho perante uns ovos moles originários do Brasil. E depois as papas de arroz, que substituem o arroz de leite, isto é, substitui o chamado arroz doce, também ela é uma receita do Brasil. Temos igualmente a presença do Oriente, nomeadamente em duas receitas ditas da China, que não sei bem assim. Uma delas, laranjas da China recheadas, não reporta a laranjas que venham importadas diretamente da China, é o nome que é dado à laranja doce. Portugal, todas as provas documentais apontam para isso, que Portugal tem contacto, em primeiro lugar, é uma das primeiras realidades culturais europeias que tem contacto com a laranja doce, que é original da China e que é trazida para conhecer em Portugal ainda no século XVI. Obviamente, sendo produtos frutícolas, eles circulam, começa a ser plantada em Portugal. No século XVII já temos laranjeiras doces em Portugal e que são até dadas de presente e transplantadas ao Papa no Vaticano, mas que o seu nome, laranja da China, vai ficar sempre associado à laranja doce, porque a laranja conhecida e trazida pela cultura árabe é uma laranja azeda, é uma laranja que não era doce. Portanto, aqui não queremos reportar, obviamente, a uma laranja chinesa, que vem da China específica, mas a uma espécie de laranja doce que era denominada de laranja da China. E depois temos as talhadas da China, aqui sim é eventualmente uma receita oriunda da China, mas que a ela voltaremos no final desta apresentação. Ora, para a receita de pudim, que é prato inglês, trago-vos a receita aqui transcrita em português atualizado. Deixem-me só molhar um bocadinho a garganta. E que basicamente é uma massa feita de codês de pão, leite, água e açúcar, eventualmente com o acrescente de passas de Corinto, e que é cozida, enrolada num pano em água fervente. Ora, espantemo-nos ou não, é efetivamente uma receita inglesa, ela tem o seu nome de plum pudding ou de Christmas pudding, é uma receita tradicional de Natal, ainda feita exatamente desta forma. A técnica culinária, os ingredientes hoje são diferentes, há outro tipo, junta-se maçã, juntam-se vários tipos de passas. A verdade é que esta cozedura, não é, desta massa envolvida aqui num guardanapo e que se coloca a cozer em água e que se depois de tira-se o pano e se corta às talhadas, é uma prática ainda hoje existente na Inglaterra, e aqui é uma das poucas referências que podemos ter a certeza absoluta de que vem uma receita fora do espaço português e que há uma casa aristocrata em Lisboa que por acaso até faz este prato no seu cotidiano. Indo para o outro lado do Atlântico, para a ambrósia ou ambrosia, sendo ela uma receita da Bahia, falamos de uma massa de leite e açúcar e ovos coalhada e que depois também seria tostada por cima. Ora, é também de espantar, porque é hoje uma receita que existe no Brasil, a ambrosia, que tem aqui na fotografia, é exatamente este tipo de receita. Uma massa de leite, açúcar e ovos coalhada, fervida até coalhar e para ficar neste aspecto e nesta cor. Aliás, a própria receita diz aqui que se deve deitar gemas de ovos com que fica amarelo o leite, não é? Esta questão também da cor aqui associada. É, curiosamente, portanto, mais uma receita que atestadamente terá vindo da Bahia e que ainda hoje se faz na zona do Nordeste brasileiro. Este receituário contém ainda receitas com produtos fora de Portugal,
e que também é a primeira vez que muitos deles fazem a sua aparição na literatura culinária, nomeadamente a batata. É a primeira vez que se registra o uso de batata para fazer um doce, a batatada, a utilização do coco para fazer uma cocada, ainda que seja um doce hoje também tradicional no Nordeste do Brasil, nada nesta receita nos indica que ele seja original do Brasil. Duas receitas que usam, há mais utilizações do tomate nestas receitas, no entanto, duas receitas específicas são a conserva e a sopa de tomates. Também a primeira notícia escrita que nós temos da utilização do tomate em contexto culinário português, e depois, mais uma vez, o reporte às bebidas da elite, às bebidas da sociedade, o modo de fazer café e o chocolate. No modo de fazer café, há uma advertência extremamente curiosa, e aqui de reportar que o modo de fazer café é ainda como hoje se faz na Etiópia, que é o café moído, fervido, esperar que o pó assente e depois bebido. O processo é exatamente o mesmo, mas a advertência é extremamente curiosa porque o café manso, isto é, aquele café que é cultivado, não o café selvagem, o melhor é o do Levante. Ou seja, há aqui uma evidência direta de que este café viria das zonas do Levante mediterrâneo que chegava a Portugal. Portanto, um produto não português que tem a sua presença assídua na mesa portuguesa. Aqui com uma peculiaridade associada às suas propriedades médicas, porque o próprio documento indica-nos que o café mais forte, como é que se faz o café mais forte, que é uma colher de café de 10 onças, para uma colher de café, para 10 onças de água com a indicação Mirandela. Mirandela é o médico Francisco Henriques, que escreve a Âncora Medicinal em 1731, que na página 460 faz referência ao café. Ou seja, temos também aqui uma curiosa comunicação entre um manuscrito e um impresso médico, um manuscrito culinário e um impresso médico. Já o chocolate tinha várias origens, era já um produto disperso pela América Central e pela América do Sul. Diz-nos quem escreve, Francisco Borges Henriques, o eventual escritor deste manuscrito, que o melhor é o das Índias de Castela, ou seja, da zona das Caraíbas, ainda que se possa fazer do Maranhão. Ou seja, já há plantação de cacau no Maranhão na primeira metade do século XVII, aqui já mais que comprovada, e aqui sabendo-se que chega a Portugal e é utilizada. No entanto, pode haver uma mistura daquele que vem de Coração ou o da Martinica. Temos, portanto, um complexo extremamente exótico, tropical, que chega à mesa portuguesa. E aqui ao lado vê, portanto, o que é esta chocolateira, né, em que os pedaços de chocolate feitos desta forma com cacau, açúcar, âmbar, canela, aljôfar, aqui também não é incluídas nas contas o homem que faz, quanto é que ele come, é criado então este chocolate sólido que depois vai para este recipiente e é batido com alguma energia para se desfazer na água e que depois é, portanto, bebido acompanhado de pão ou desta representação dos biscoitos de La Reina, que já Domingos Rodrigues fala deles. Uma aparição única e apenas relacionada com um doce na literatura portuguesa literatura culinária portuguesa até o século XVIII é o milho. Ele apenas é referenciado em receitas de doces e especificamente em broas de milho. Aqui é a receita mais recuada que temos, de 1729, um pequenino manuscrito muito conhecido, o livro de doces da Soror Maria Leocádia, do convento de Santa Clara de Évora, em que a primeira receita, não é, abre logo o pequeno manuscrito que tem apenas 10 receitas de doces com as broas de milho de Santa Clara, onde se usa a farinha de milho, a farinha de trigo, o açúcar, o leite, o cravo da Índia e a erva doce. Aliás, uma receita que ainda hoje se repete em vários espaços regionais portugueses, broas de milho feitas assim. Outros receituários do século XVIII, manuscritos, que não iremos falar neles, porque não são tão evidentes neste assunto da internacionalização, né, da cozinha, mas já referem também broas de milho feitas com milho. É a única referência que há ao milho na cozinha portuguesa até o século XVIII, é a utilização para fazer broas doces.
Esta internacionalização torna-se muito evidente, como tenho vindo a repetir, nas casas mais abastadas. Temos também a sorte de ter uma fonte inédita, está também neste momento à espera de publicação em revistas da especialidade, das chamadas despesas, não é? Um registro contabilístico de despesa da casa do infante Dom António, irmão de Dom João V, que em dezembro de 1746, em vários dias, reportam o que foi à mesa deste senhor infante e destaco frangos de fricandó, um processo culinário de lardear carne com toucinho, ou seja, cobrir carne com fatias de toucinho, que já existe com este nome fricandó no cozinheiro Vincent Lachapelle, um cozinheiro francês, que edita obra em francês e em inglês, uma ave de fricassé, tal como galinhas cozidas de fricassé, também elas a reportar a técnicas que surgem em contexto francês, um curioso aportuguesamento de uma expressão francesa, que é a vaca, que é utilizada para fazer o molho do jus. Aqui o jus diz respeito ao jus, ao sumo, ao suco, que é feito para cozinhar carnes ou acompanhar carnes na culinária francesa finais do século XVII, inícios do século XVIII, duas galinhas à la mode, também é um afrancesamento do à la mode que já existe no início do século XVIII no contexto culinário francês. 3 pombos que são feitos em massa à francesa, eventualmente reportando a tal massa folhada francesa, ou também ovos à francesa. Outra corruptela extremamente curiosa são as receitas que passam no século XVIII a existir com o terminativo à basílica, e que muito provavelmente vem de uma corruptela linguística de au basilic, sabendo nós que basilic é o nome francês para manjericão. É este tipo de receitas au basilic que já aparece em Massayot, outro grande cozinheiro que publica um livro em 1691 e que já faz referência a receitas au basilic e que terão eventualmente passado para o contexto português com este denominativo à basílica. De dizer que, neste caso, nesta cabeça de marrã à basílica, não temos a referência à despesa para a compra de manjericão, mas também manjericão é uma erva aromática, plantada em qualquer sítio, também temos que ter sempre isso em conta. Não reportando as receitas, mas reportando a internacionalidade da mesa portuguesa, temos já na segunda metade do século XVII um dos maiores festejos reais que aconteceu no Reino, a inauguração da estátua do Dom José, em junho de 1775, e em que hoje também estão à espera de publicação, são fontes escritas também elas à espera de publicação em revistas da especialidade. Temos hoje todas as despesas alimentares feitas para esta grande festa, que foi durante 3 dias uma festa aberta à população, onde se serviram merendas, isto é, pequenos lanches ao longo do dia, refrescos, também eles neste tipo de linguagem de pequenos lanches ao longo do dia, e uma grande ceia pública no dia 7 de junho. Mais uma vez aqui uma grande mancha textual que não é para ser lida, mas para este evento temos a sorte de ter uma documentação muito interessante. Temos não só as despesas feitas e que tiveram que ser pagas, não é, pós-festa, mas também a preparação que foi feita, escritos dos técnicos, dos funcionários, não é, dos responsáveis por planear toda esta festa. E a parte alimentar ficou à guarda de um copeiro muito famoso na Casa Real, o copeiro Brás Troiano, que foi responsável por outras festas reais, e é um documento que é escrito por Leonardo José Teixeira de Carvalho, e aqui gostaria só de reportar para o que é o conceito de mesa de requinte, de mesa, como diz o próprio autor, decente e proporcionada. Ou seja, há uma intenção de mostrar decência, de mostrar requinte, riqueza, de expressar poder através da mesa. E estas mesas, para serem decentes e proporcionadas, não é a mesa para a família real, tem que ter doces, compotas, biscoitos, frutas, fiambres, geleias aparatosas, enfim, toda uma cozinha refinada, requintada, complexa. Não pode faltar o café, o chocolate e o chá, e na ceia, na grande refeição que se deve servir no dia 7, devem existir pratos frios, como eles chamam dos fiambres, das geleias,
tudo para que a mesa seja delicada, no entanto, também devem ser servidos pratos quentes. Ora, temos então um aparato culinário que obviamente vai resvalar na grande variedade de comidas e de alimentos comprados e de pratos produzidos. Fazer aqui um pequeno parênteses que, curiosamente, trata-se de uma festividade que é planeada pela família do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é o chefe máximo destas celebrações, é ele que as organiza, e a parte alimentar, a despesa e a organização fica a cargo da Câmara Municipal, da Câmara de Coimbra, do Senado de Coimbra, na pessoa do filho do Marquês de Pombal, o Conde de Oeiras, que era o presidente do Senado. No entanto, nós temos comentários da época que sabemos que o Marquês de Pombal não era dado a luxos ou a grandes requintes na mesa. Numa das observações que ele faz e que depois envia ao rei Dom José sobre estas festas, é quase um discurso político sobre a grandiosidade de Portugal, e a grandiosidade de Portugal também está no patriotismo. Portugal é quase autossuficiente, e vejam o que ele diz sobre a mesa, que foi servida uma mesa para 400 pessoas, estamos a falar de um grande grupo de pessoas. Hoje as regras da DGS não nos permitiriam ter este tipo de festejos, infelizmente, mas com uma copiosíssima baixela de prata nacional, sem entrar peça de estrangeiros. Ou seja, este nacionalismo é tudo peça, tudo prataria feita em Portugal. A verdade é que se conhece que a grande parte da prataria das casas aristocratas que tinham residência em Lisboa foi requisitada para este jantar, e há até na despesa uma despesa específica paga aos ourivos por marcarem as peças de cada família para não haver, para não se extraviarem algumas peças, como efetivamente aconteceu. As próprias despesas registram indenizações por perda e roubo de peças. Outro comentário sobre esta falta, de reconhecimento à internacionalização culinária de Marquês de Pombal vem de Jacques Maraton, investidor e negociante muito conhecido em Portugal, que esteve 50 anos em Portugal, em que, quando fala do Conde de Oeiras, diz que após o terremoto viveu sempre na barraca, nunca voltou a casa, e que tanto ele como os irmãos se serviam da mesma cozinha, vejam só, pessoas de estratos diferentes servirem-se da mesma cozinha, e que a mesa, apesar de farta, não era delicada. Ou seja, não havia talvez o refinamento esperado de uma figura como o Marquês de Pombal. Ao contrário de outro grande investidor e empresário português, Anselmo José da Cruz, que as festas que fazia eram de tal forma luxuosas que mais pareciam de um príncipe que de um particular, nas palavras de Raton. E fala especificamente das mesas, que era tal a profusão e delicadeza dos refrescos e das mesas, que tudo podia fazer, que ninguém conseguia superar toda esta exageração de requinte. Ora, a verdade é que é neste ambiente que surge então esta mesa, estas refeições na festa da inauguração da estátua. Não temos, infelizmente, os menus que nos digam o que é que foi servido. Temos alguns comentários de pessoas que estiveram a olhar que estiveram a ver esta festa e que participaram. O caso de um jesuíta que tem a chamada a narração verídica feita por um jesuíta, anónima, que não sabemos quem escreveu e que foi publicada já no século XX, e que reporta a esta mesa servida, uma mesa, em que os manjares e iguarias eram os mais esquisitos. E vejam o que é isto de ser esquisito. As potagens, isto é, as potagens, os preparados culinários, as sopas, os caldos, tudo que envolve molho, tudo que envolve potagem, naturais e artificiais, ou seja, aqui uma manipulação do alimento, portuguesas e estrangeiras. Não temos as receitas servidas, mas sabemos que a culinária estrangeira, estas influências estrangeiras, este mundo que temos falado, estava presente nesta mesa. Sobre as despesas, só dizer que há vários documentos que as registram. Este é o mais espetacular, é uma espécie de cartaz de propaganda feito 2 anos depois pelo Senado da Câmara, a indicar todas as despesas que foram feitas, o preço e a quantidade, numa forma obviamente de propaganda política do poder económico do Senado de Lisboa. E é através desta documentação que temos muitas informações sobre o que foi evidentemente servido. Temos a listagem de vinhos estrangeiros, houve vinhos portugueses, mas há também uma listagem de mais de 2 dezenas de vinhos estrangeiros.
Há alguns deles conhecidos, de alguns de nós, nem que seja pelo nome, Bordeaux, Champagne, de Málaga, o Rhine, o Jerez, enfim, temos a falar principalmente de vinhos europeus, espanhóis, franceses e italianos e alguns do centro da Europa, mas nos produtos, apesar de nós termos uma variedade de 167 produtos distintos, distribuídos por as chamadas 3 cozinhas, ou seja, cada tipo de pessoa que participou neste jantar teve acesso a alimentos diferentes, a corte, a nobreza teve acesso a um tipo de alimentos, a família real teve direito a menus especiais e a copa, as mesas de doces, dos refrescos, das merendas, não é, dos lanches, para toda a gente teve também produtos diferentes. E é, portanto, nestas cozinhas que nós vamos ver algumas curiosidades internacionais. Para a cozinha da corte, e aqui permitam-me esta brincadeira com a documentação, ela não é apresentada assim, eu é que juntei estes alimentos todos juntos para tentar nos reportar a uma cozinha muito reconhecida nossa, em que se usam tomates, macarrão, lasanha, queijo parmesão e orégãos. São 5 produtos utilizados na cozinha da corte e que nos poderão reportar a uma eventual cozinha italiana, não é? Obviamente falando nos moldes de hoje. Mas é a segunda prova documental que nós temos da utilização do tomate na cozinha portuguesa, ainda que o macarrão e a lasanha já haja mais hoje informações sobre a utilização destes produtos que vinham sim de Itália. Sabemos que não eram feitos em Portugal, que eram importados da Itália. Ora, para a parte dos doces, para a copa, é onde nós vemos mais mundo na mesa. Principalmente nos 25 kg de chocolate que foram gastos, nas 230 unidades de cocos, especificamente, e aqui é o que a documentação diz explicitamente, feitos para doce, vamos lembrar lá atrás das cocadas, eventualmente, dos 200 kg de batata, também ela para doce, eventualmente para a batatada que vimos lá atrás, a baunilha, também já ela presente na produção do chocolate, e depois os três ingredientes das bebidas de sociedade, o cacau, 118 kg, 160 kg de café e 9 kg de chá. Estas bebidas eram de tal forma importantes na sociabilidade europeia, não é só portuguesa, obviamente, europeia, que, veja-se, foram gastos especificamente para acompanhar o café e o chá servido 452 kg de açúcar, quase meia tonelada de açúcar para acompanhar estas bebidas. Bebidas estas que temos muito poucas informações documentais, infelizmente, temos sim o que temos, pequeninas pérolas. 10 anos, aliás 15 anos antes desta festa, temos uma notícia comercial na Gazeta de Lisboa, publicada no dia 14 de outubro de 1760. A Gazeta de Lisboa era um semanário publicado e impresso relativo ao Reino de Portugal e que é republicado um conjunto destas informações na obra de Manuel Lopes de Almeida, chamada Notícias Históricas de Portugal e do Brasil. Aliás, o ano de 1760 é um ano em que a Gazeta é interrompida, no entanto, há alguns meses em que ela é retomada e estes meses não estão disponíveis hoje em bibliotecas em Portugal. Ou seja, esta recolha foi feita em bibliotecas também do Brasil. E, portanto, temos informação desta Gazeta através de coleções do Brasil, aqui replicadas nesta publicação do século XX. E trago aqui apenas o exemplo da entrada, não é, do reporte que é feito, da entrada de vários tipos de chás no Porto de Lisboa e em grandes quantidades. Aliás, são chás que pessoalmente não reconheço a maior parte deles, mas que evidenciam uma grande complexidade deste mundo do chá já em Portugal, porque eram conhecidas variedades e eram importadas de variedades distintas, em quantidades distintas. É, tanto quanto pude apurar, uma das primeiras referências a várias tipologias de chás em Portugal. Conhecem-se estas mesmas tipologias e outras para o espaço holandês e para o espaço inglês. Temos, portanto, uma folha não portuguesa, aliás, referi que apenas no século XIX é que o chá é plantado em Portugal, nos Açores, e que permanece até ao momento a única plantação de chá em território europeu. Até lá todo o chá vinha, obviamente, do espaço oriental.
Chegamos ao final do século com mais uma literatura formal, mais um livro publicado, um livro de receitas que é publicado 100 anos depois, vejam só, do primeiro livro de receitas publicado em Portugal, o Arte de Cozinha. Ele está assinado, sabe-se quem o fez, é Lucas Rigaud, um chefe francês, eventualmente francês, não temos certezas sobre a identidade, mas eventualmente francês, que foi cozinheiro, que trabalhou nas cozinhas do reinado de Dom José, efetivamente está atestado, que foi cozinheiro nestas cozinhas, não cozinheiro principal, mas trabalhou, e que decide fazer um livro depois de 30 anos de prática, ou seja, ele sabe-se então que foi cozinheiro a partir de 1750, um livro que ele preparou ao longo de 3 anos e que ele mesmo diz na introdução que quer cortar com a cozinha portuguesa, que é muito antiga, que ainda é baseada num livro chamado Arte de Cozinha, que ele critica muito, o Arte de Cozinha que vimos atrás, e que quer elevar a arte da cozinha em Portugal, quer ensinar os cozinheiros a fazer pratos requintados. Ora, vem na linha deste contexto internacional de um enorme francesismo culinário, em que as obras francesas têm uma influência muito grande na cozinha de todos os reinos europeus, nomeadamente Vicente de La Chapelle, que publica 2 livros, um primeiro em inglês e depois em francês, e que, curiosamente ou não, coincidentemente, tem o mesmo nome que a obra de Lucas Rigaud, O Cozinheiro Moderno. Ainda não estão exploradas estas proximidades a estas obras, no entanto é muito normal que haja vários plágio mesmo de receitas. É também um livro imenso, não há tempo para falar muito dele, são 715 receitas culinárias, 146, ou seja, vamos pôr aqui um sexto delas, têm uma denominação de à moda de, é um grande conjunto. Dentro destas, 97 reportam espaços geográficos específicos. Ao topo da tabela temos, portanto, 33 receitas que reportam ao espaço francês, não só à moda francesa, mas à moda de localidades francesas, 14 receitas à portuguesas, estas já analisadas e também publicadas por mim, com proximidades aos receituários portugueses, 11 receitas à inglesa e 10 receitas à italiana. Portanto, a mesma cadência das grandes influências na cozinha portuguesa. No entanto, há muitas outras, e apresento aqui apenas este gráfico de modo ilustrativo, porque há muitas outras modas dentro deste receituário. Todas elas inspiradas em receituários não portugueses. Bastará olhar para pratos como os tais à basílica, à alemã, à Condé, à mestre d'hôtel, são receitas que nos receituários franceses têm correspondentes diretos. Esta tem o correspondente de à maître d'hôtel, à Pompadour, à Robert, temos aqui outra à Saboia. Temos, portanto, um mundo muito mais influenciado pela França, mas que aqui reporta a vários espaços europeus, nomeadamente espaços mais limitados geograficamente, não só a grandes reinos, mas a reinos mais pequenos. Termino com uma promessa que fiz ao início de voltar às fatias da China. É o último livro de culinária que nós temos impresso no século XVIII, em 1788, anónimo e com a particularidade de ser um livro exclusivamente de doces, o primeiro livro de doçaria que existe em Portugal. E que também ele reporta às chamadas fatias da China. E aqui sim, mais uma vez, uma massa cozida em banho-maria, feita ela de gemas de ovos, com algumas amêndoas doces bem pisadas, e que são cozinhadas em banho-maria. A própria técnica é muito interessante, não é? Este polvo é colocado numa sopeira redonda, a sopeira colocada dentro de um tacho com um tijolo lá dentro. Esta não tem o tijolo, peço desculpa, há uma que tem tijolo, esta não tem tijolo, mas colocada esta sopeira dentro de água a ferver, né, para cozer em banho-maria, que depois se retira, se coloca num prato, se corta às fatias e se passa por açúcar em ponto, por calda de açúcar, e dando a indicação de que podem estar a deixar neste açúcar a embeber porque ficam melhores. Ora, é uma receita que nós efetivamente não sabemos se vem da China, não temos registros documentais que permitam avançar com essa hipótese. A verdade é que, vindo da China ou não, é uma receita conhecida desde
pelo menos o século XVII em Portugal não é exclusivamente conventual, nem sabemos sequer se é conventual. Trata-se de um produto que no século XVIII fazia parte da prenda, digamos assim, de início de ano que os alunos da Universidade de Coimbra tinham que dar aos professores no início das aulas. Seria uma travessa de fatias da China. Há documentação no arquivo da Universidade de Coimbra que comprova esta prática desta oferta, a chamada propina, a propina dos doces, e que atualmente ainda tem descendentes, muito ou pouco conhecidos, mas hoje associados a uma região específica portuguesa, que são as fatias de tomar. Esta receita replica, atualmente a receita que está hoje associada a tomar, replica este preparado, um polme que é cozinhado não numa sopeira, mas numa lata específica feita para o efeito, e que, num dos casos, é vendida comercialmente em conserva na calda própria do açúcar, portanto, transformando esta iguaria em algo melhor a cada dia que passa. Pessoalmente, acho que um bom representante da internacionalização da cozinha portuguesa, que um doce que nós não sabemos se tem uma origem oriental, adquira um nome oriental, criando estas dúvidas sobre as origens e as modas das receitas, mas que ainda hoje sobrevive, e que no século XIX o mundo já vai ser outro, a cozinha vai sendo cada vez mais internacional, mas, e para concluir, interessante também é observar que a mobilidade das pessoas, o contacto das pessoas com outras realidades culinárias trazia algumas destas receitas, e que de alguma forma pontilhavam as mesas portuguesas mais ricas, menos ricas, mas que traziam alguma internacionalização, e que de facto nós podemos afirmar sem medo nenhum que o mundo estava presente com alguma expressão na cozinha portuguesa. Agradeço a vossa atenção para esta longa monólogo. Agora espero que se parta para uma conversa mais animada, e fica a aguardar as vossas questões e comentários ou curiosidades que queiram ver esclarecidas. Muito obrigada, João Pedro, foi ótimo. Há aqui imensa gente a dar os parabéns pela apresentação. Agradeço. A dizer que estão a salivar e a pedir que coisas destas nunca sejam feitas a esta hora, porque é hora de jantar e, portanto, as pessoas estão a começar a ficar cheias de fome. De qualquer forma... Permita-me só comentar, isso já é uma técnica muito boa para prender a atenção das pessoas, é falar de comida antes das refeições. Foi truque, foi de propósito. É uma técnica de marketing, Há aqui imensa gente a dizer, mais uma vez, deliciosamente excelente, quando se falou do cacau e quando se falou do leite creme e aquelas coisas todas, e eu sou também uma acérrima fã das fatias de tomar. É pena esse hábito de se oferecer antes das aulas, a travessa do doçaria aos professores, tenho imensa pena disso de ter perdido no tempo, não é? Mas acho que as pessoas ficaram todas entusiasmadas. Abrimos aqui um bocadinho um período, que não pode ser muito grande, mas abrimos aqui um período para algumas questões que nos queiram colocar. Rui, não sei se quer também avançar com alguma coisa. Quero. Obrigado, Cristina. João Pedro, obrigado. Ficámos todos a salivar. Eu senti-me os cães de Pavlov. Acho que vou fazer uma galinha de fricassé para o jantar. Vai o meu irmão fazer. Fatias de tomar é mais difícil, mas uma ambrósia talvez. João Pedro, a questão era a seguinte: ao estarmos a falar do reinado de Dom João V, estamos a falar de um período de extraordinária riqueza, o ouro do Brasil, os mosteiros, a patriarcal, todo esse período de extraordinária riqueza de um rei, de uma corte gulosa e de um rei muito beato, que até tratava muito bem as freiras de Odivelas, os filhos lá no Palacete de Palhavém e tudo. Portanto, é notória essa riqueza na gastronomia portuguesa. Sim, isso sem dúvida. Aliás, nós, como falamos de documentação, como disse ao início, associada a contextos aristocratas, a contextos ricos, é normal que estas
que estas evoluções, não é, da própria Casa Real sejam perceptíveis. Estamos a falar de corte de Dom José também, mas estamos a falar da corte de Dom João V e depois do seu filho Dom José, são cortes altamente internacionais. Não é? Nós temos a família Scarlatti em Portugal a ensinar música a membros da família real. Temos que também pensar que Portugal estava ainda, já a desvanecer, mas ainda no centro do mundo, e aqui confluem todas estas influências. E, aliás, o documento que apresentei, não é, da despesa do irmão de Dom João V, é um documento único em Portugal. Nós não temos mais acesso, ou pelo menos conhecidos, a documentação deste género. Uma casa, não é? Alguém da Casa Real Portuguesa, e que nos diz ali explicitamente que a sua cozinha é internacional. Que esta riqueza, que esta ostentação faz-se através de um fricassé, se faz através de uma cabeça de marrã à basílica, seja ela uma turpação ou não, ou seja, a influência está lá, é das pouquíssimas, porque nós falamos, não é, de um discurso formal, o discurso da receita, nós nunca sabemos, a não ser que esteja escrito na receita, se a receita foi feita. Quantos nós escrevemos receitas que nunca fazemos, não é? Ou recolhemos receitas que nunca fazemos. Esta questão de estar isto numa despesa quer dizer que efetivamente aquela receita era conhecida naquele ambiente e foi produzida naquele ambiente. Ou seja, revela aqui uma internacionalização, um requinte destas altas cozinhas extremamente interessante, e que obviamente evidencia a riqueza, não é? Portugal estava neste circuito de transmissão cultural, deixava-se influenciar por toda esta internacionalização da cultura. Portugal não estava sozinho, não estava orgulhosamente só. Obrigado, João Pedro. Nada, eu que agradeço. Não sei se há mais questões. As pessoas estão encantadas com a conferência. É a pena de não termos a parte prática, não é? Eu confesso pessoalmente que pensei, bem, não vou ali arranjar uma forma dos alunos, porque eu sendo professor no curso de gastronomia, dizer aos alunos para fazerem qualquer coisa e apresentamos no final da conferência, mas olhem, tem que ficar com a vossa oportunidade. Esta tem que ficar com a vossa oportunidade. Estamos numa altura em que temos que estar em casa, não é? É verdade. Quando acontecer um regresso do João Pedro às conversas, depois da pandemia, então todos nós iremos trabalhar em casa e preparar algo de cozinha tradicional portuguesa. Temos uma conversa prática, portanto, não é uma conversa à volta da mesa. Transformamos a mesa naquilo que ela faz melhor, que é proporcionar a conversa. Não sei então se não está. As pessoas acho que ficaram todas com vontade da parte prática, não é? Com vontade de assistir à parte prática e de fazer parte prática. E eu penso que numa próxima vez temos que pelo menos ter um pequeno exemplo de algumas das receitas. Eu sempre achei muito interessante rever algumas receitas antigas. Claro que há algumas coisas que já são, penso eu, irrepetíveis nestes tempos que nós atravessamos, mas acho que há coisas muito... E há outras que fazem muito mal, porque isto... Fazer coisas com aquelas receitas dos vinhos e aquelas receitas dos molhos muito carregados e aquelas receitas com muitos ovos, muitas gemas, muitas coisas, não são coisas muito que hoje em dia se considerem muito saudáveis. Verdade. Mas eu acho que de vez em quando não faz mal. De todo. Uma vez por semana é perfeitamente possível, não é? Então, eu acho que, uma vez que ninguém quer colocar nenhuma questão mais objetiva, porque toda a gente agradece, toda a gente agradece a conversa, a apresentação que fez, que eu também acho que foi brilhante, e esta viagem que nos fez em que nos levou, no fundo, durante estes séculos de gastronomia portuguesa, que eu não fazia ideia que tinha tantas influências estrangeiras, nomeadamente italianas, já há tantos anos, não é? Hoje em dia há muita gente a comer comida italiana, mas eu não sabia que essa influência italiana já era tão antiga.
E acho muita piada estas coisas, gostei imenso também de o ouvir. Rui, não sei se quer despedir. Obrigado, Cristina. Quero-me despedir de todos os amigos das Conversas de Viajantes que continuam a apoiar-nos sempre, e isso é fundamental, principalmente nestes tempos. Quero agradecer à Cristina e ao Centro Cultural, e quero dar um grande abraço ainda virtual ao João Pedro, depois desta magnífica viagem, e combinamos, daqui a uns meses, o João Pedro voltará a conversas de viajantes presenciais à prática. João Pedro, um grande abraço, obrigado. Cristina, obrigado. Outro abraço, um abraço a todos vocês, ainda virtual. Até à próxima. Daqui a um mês, cá nos encontraremos a falar sobre uma viagem à Argélia. Um grande abraço a todos, obrigado. Um abraço. Obrigado. Muito obrigada, João Pedro. Obrigada, Rui, por ter sugerido o João Pedro, que eu não conhecia, mas que agora quero conhecer mais o seu trabalho e aquilo que diz e aquilo que faz. Acho que sim, que é uma belíssima ideia voltar a vir cá às Conversas de Viajante. Esperemos que já seja no Centro Cultural, com outro ambiente, não é? Com as pessoas mais perto umas das outras. Agradeço a todos os que estiveram desse lado também. Nós estamos aqui porque vocês estão aí e, portanto, obrigada por estarem. Acho que de certeza que ficaram contentes por terem estado aí, e até à próxima, como diz o Rui, Conversas de Viajante. No próximo mês, última quarta-feira do mês, estejam connosco mais uma vez. Boa noite a todos. Adeus, boa noite Bom a todos. jantar. Abraço a todos. Obrigado. Boa noite.